E é nosso convidado neste Hora Económico, Guilherme W. de Oliveira Martins. Guilherme, boa noite. Boa noite. Obrigada por estares aqui connosco. Estamos perante um braço de ferro entre Alemanha e Grécia. Já depois do pedido oficial ao Eurogrupo de extensão por 6 meses, a Alemanha já fez um comunicado a dizer que os critérios não cumprem aquilo que exige a zona euro. A Grécia já respondeu com um comunicado a dizer que amanhã ou aceitam ou não aceitam esta proposta grega, que não está aberta a alterações e negociações. Quem é que tem mais músculo para ganhar este braço de ferro? É um processo de aproximações sucessivas. Nós temos assistido nos últimos dias uma série de aproximações próprias Então, do porque processo estas negocial. reações intempestivas em comunicados sucessivos a responderem uns aos outros? Sim, isso é política, não é? Isto é pura e simplesmente uma aproximação do processo negocial que tem duas frentes. Uma frente privada, não é? Que nós não sabemos. Não sabemos verdadeiramente o que é que se está a passar na mesa de negociações, e há uma vertente externa que influencia depois a vertente privada, com certeza, e portanto faz barulho de fundo. E, portanto, há aqui, num processo negocial tem sempre estas duas vertentes, e na política tem mais, esta vertente externa tem mais influência, pelo menos dá a ideia de que o processo é difícil, tem uma aproximação difícil, e às vezes quando nós olhamos para as negociações privadas pode fazer fácil. Eu não sei o que é que se passa, até pode ser contraditório, mas o que se percebe é que este é um processo de aproximações sucessivas e vai ter um resultado positivo. Nós não percebemos. Já amanhã? Não parece que ainda que seja amanhã. Idealmente poderia ser já amanhã, mas não parece. Agora, interessa perceber que resultado positivo é que é este. Tanto pode ser um resultado positivo para o lado da União, como pode ser um resultado positivo para a Grécia, sendo que ambos os lados, se chegarem a alguma finalização das negociações, irão sempre dizer que venceram. E, portanto, nós nunca vamos perceber muito bem. E é possível vencerem os dois no final destas negociações? Há aqui É possível não haver derrotados? Sim, há aqui uma mensagem que nós percebemos e que, quer dizer, que os gregos não escondem, é que na Grécia nós tivemos austeridade sem reformas. E também está perfeitamente demonstrado que esta austeridade ou estes cortes cegos não funcionaram se não houve nenhum processo reformista. E, portanto, há aqui uma dupla crítica que é feita pelo Syriza, enfim, pelo atual primeiro-ministro, que é uma crítica ao passado, a dizer, bem, não foram suficientemente hábeis no passado os governos anteriores para conseguir implementar reformas associadas à austeridade, e também está a fazer uma crítica para o futuro, porque a União Europeia também não foi solidária suficientemente com este processo reformista. E, portanto, o que é preciso é perceber que esta ideia da austeridade com cortes cegos, isto não funcionou e, portanto, nem vai funcionar. É preciso haver um espírito reformista, e que o espírito reformista só é possível se houver solidariedade dos vários Estados da União. E este governo tem mais espírito reformista do que os anteriores? Não sei, isso porque é um governo grego, os gregos em si mesmo têm uma ideia muito lata de reforma, é uma demonstração que os alemães na Europa tentaram, a certa altura, não nos primórdios, mas nos anos áureos da austeridade, tentaram demonstrar que os Estados deveriam saber nadar e, portanto, deveriam aprender a nadar sozinhos e deviam libertar-se dos seus problemas individualmente. E, ao mesmo tempo que os Estados, de forma mais ou menos mitigada, tentavam dizer outra coisa, tentavam dizer, ok, nós sabemos nadar até um determinado ponto, mas alguém tem que nos ensinar, e, portanto, esse ensinar pressupõe alguma solidariedade, que nunca houve por parte da União. Houve uma solidariedade, mas uma solidariedade mitigada, solidariedade de palavras, solidariedade política, mas depois que em termos práticos nunca se traduziu num esforço de crescimento solidário. E, portanto, o que acontece é que nós estamos a chegar a um ponto em que está perfeitamente demonstrado que a austeridade não funciona, a austeridade cega não funciona, e que é preciso um espírito reformista, e os gregos o que estão a tentar é fazer aquilo que os outros Estados não conseguiram, que é tentar fazer demonstrar... Mudar o modelo de crescimento, o modelo reformista. E os gregos também demonstram... Um modelo de ajustamento. Não é de ajustamento, porque o ajustamento é uma palavra da austeridade. É um modelo de crescimento, um modelo reformista de crescimento. E os gregos têm uma parte fraca nas negociações, é que os gregos, e se nós olharmos mesmo para as próprias as caras dos homólogos na negociação, são caras de um misto de raiva, de inveja, não é? Que nós conseguimos perceber, às vezes as caras são muito transparentes mesmo no processo negocial, e nós conseguimos perceber
que os gregos têm uma grande fragilidade nas mesas de negociações, mesmo que seja a porta fechada. E a grande fragilidade é que os gregos não sabem reformar sozinhos. E eles não conseguem esconder isto, porque ao pedirem a solidariedade da União, ao pedirem um programa flexível, eles estão a querer dizer, mesmo que seja indiretamente, que não conseguiram fazer aquilo sozinho e que têm que fazer com solidariedade. Isto não é só um problema dos gregos, é um problema maior, que é o problema é que as reformas devem ser comuns à União e, portanto, fazemos parte de uma zona euro e a zona euro tem uma série de pressupostos, nomeadamente pressupostos cambiais e pressupostos monetários, que nós não conseguimos ser reformistas sem limite. Portanto, não conseguimos executar políticas sem a autorização ou sem a solidariedade dos outros. E como é que interpretou as palavras utilizadas, palavras muito pensadas de Yanis Varoufakis na carta que enviou a Bruxelas? Ele fala sempre de pedido de extensão do acordo quadro de assistência financeira. Nunca se refere a programa, nunca se refere a memorando de entendimento. O que é que está a pedir no concreto? Empréstimo ou programa? Não, na realidade, quando nós olhamos para o programa no seu todo, o programa tem duas partes. Tem uma parte financeira e depois o memorando é um anexo. É isso que acontece. E o memorando, a parte financeira é a parte contratual. Portanto, tem uma componente de contrato. O memorando e é isso que está pode mudar. A extensão, é do contrato. É a parte do contrato. Portanto, é a parte estrutural, porque a parte do memorando, nós às vezes temos uma tendência para absolutizar o memorando, mas o memorando é um anexo que pode-se mudar, pode sofrer mutações, até mutações das próprias reformas que são ali assumidas. E, portanto, o memorando é a parte mais importante. O que há de novo neste discurso é que os Estados, e o Estado grego aqui teve este pormenor, não conseguiu fazer nada no memorando. E está a introduzir o discurso para o contrato. No fundo está a dizer que a culpa é do contrato, é uma culpa estrutural, é uma culpa das partes que estabeleceram os compromissos e os compromissos não estão ajustados a qualquer tipo de reforma. Portanto, é isso que sucede. E, portanto, quando se fala em pedido de extensão, no fundo é uma mudança dos próprios termos do contrato e que é preciso os credores que aceitem. Do empréstimo. E não do programa de ajustamento. Não do programa de ajustamento, porque o programa de ajustamento é algo interno, é algo que é da responsabilidade dos próprios Estados. Interessa explicar que neste modelo, o modelo de ajustamento ou o modelo de episódios excepcionais próprios da austeridade, é um modelo que compete aos próprios Estados, é um modelo de exercício de política orçamental interna. A questão é que a Europa não vai aceitar, como já recusou nos 2 Eurogrupos anteriores, estender o contrato sem garantias de medidas de austeridade ou medidas de consolidação e de ajustamento da economia. Não, eu não sei se isso... Nós temos que perceber... Quando nós olhamos mesmo para a questão portuguesa, o que é que a questão portuguesa tem a ver com isto e como é que interfere a questão portuguesa? Nós não estamos afetados, mas interessa perceber aqui um binómio, interessa perceber o binómio de que nós, com o eventual sucesso nas negociações entre a Grécia e a Comissão, vai haver mais flexibilidade e, portanto, isto vai afetar os outros Estados, basicamente, e os Estados que também tiveram programas de assistência e os Estados que também têm contratos em vigor e compromissos a assumir. Portanto, vai haver mais flexibilidade em termos de juros e em termos de tempo. Mas ao mesmo tempo, e é isso que interessa perceber, porque o raciocínio português aplica-se a todos os Estados, ao mesmo tempo que há mais flexibilidade, mesmo estrutural, os Estados, neste caso o Estado português, também vai ter que contribuir, vai ter que pagar mais qualquer coisa, vai ter que reforçar a sua posição solidária. Portanto, tem um binómio de flexibilidade com pagamento ou assunção de compromissos. Ora, o que os Estados querem, agora transpondo este raciocínio para os outros Estados, maioritariamente o alemão, não querem reforçar a sua posição, porque o Estado alemão entende que já assumiu uma posição solidária suficiente, que, enfim, não me parece que seja suficiente para isto, neste processo solidário, já assumiu uma posição solidária suficiente e que não quer ver reforçada a sua posição financeira, quer ver mais encargos, não quer que os seus próprios contribuintes paguem mais para ter uma solução mais flexível para outros Estados. É isso que quer significar, mas há aqui um aspecto fundamental que interessa reter e que eu já referi, mas não quero mais dizer. A austeridade cega não funciona. E é preciso a austeridade com o modelo reformista. E o modelo reformista que é proposto pela Grécia, mesmo que nós consigamos caricaturar, encontrar alguma caricatura, porque provavelmente é ingênuo, a apresentação é ingênua, este modelo reformista é um modelo que só é possível com a solidariedade dos Estados. Os Estados têm que entrar com a sua posição. Para os Estados beneficiarem... Os Estados Mas pode ser eficaz?
Sim, isto entramos numa ideologia, numa componente muito ideológica, que é, nos anos 70 e nos anos 80, havia uma série de escolas que advogavam que a austeridade dava crescimento. E nós o que conseguimos perceber é que a austeridade não dá crescimento nenhum. Portanto, é esse o efeito, porque pela experiência que nós tivemos, e foi a experiência de 3, 4 anos, que está perfeitamente demonstrado que isto não dá crescimento, mesmo que se diga que o crescimento é daqui a 100 anos, mas nós não conseguimos encontrar um efeito direto, porque nós temos uma vida limitada como seres humanos, portanto, nesse sentido. Portanto, o político também é um ser humano e quer ver aceleradas as decisões e quer ver os efeitos das decisões em termos de crescimento, mas não consegue encontrar esse efeito. Portanto, nós temos que perceber que esta ideia de corte cego não é uma ideia sustentável e os Estados têm que ser solidários para conseguir estas estratégias de crescimento. Mesmo hoje, Claude Juncker vem dizer precisamente isto. As palavras de Juncker, ao falar da Troika e da falta de legitimidade da Troika, mesmo no caso português, invocando o caso português, é a abertura para esta... Não é ingênua a altura em que faz estas declarações sobre a falta de dignidade que os povos sofreram nas mãos da Troika. Não é ingênuo, mas porque essa também é uma das frases bandeira do Syriza e foi durante a campanha eleitoral, a dignidade do povo grego. Sim, mas também não... Sim, mas a falta de dignidade não é ingênuo, porque está a abrir uma margem de manobra para poder justificar uma estratégia de crescimento, que não vemos, não conseguimos ver, porque nós só conseguimos ver a parte pública, negocial, não conseguimos ver a parte privada. Mas há aqui um entendimento, mesmo para o caso português. A leitura que eu faço é uma leitura diferente, é uma leitura complementar. Eu vejo isto pelo seguinte, de facto a Troika não conseguiu compreender a realidade portuguesa. Não conseguiu. Enfim, por distanciamento. E, portanto, não tem a ver com um problema de legitimidade. É uma falta de percepção. As reuniões a serem com técnicos, a terem uma componente política mitigada. Enfim, tem estas várias nuances. E como qualquer funcionário, como qualquer técnico que se desloca ao país pela primeira vez, também não tem uma percepção total, a não ser aquela que resulta de uma vertente pública. E o que acontece? É que, a partir do momento em que nós assumimos que há essa falta de percepção por parte da Troika, nós também percebemos que há duas velocidades e há dois casos que são muito distintos, que é o caso português e o caso grego. É que Portugal soube responder e a Grécia não soube, em termos de reformas. É que, apesar de tudo... saiu incólume neste programa de assistência, visivelmente, formalmente, mesmo que nós digamos que falta estratégia por parte do governo, mesmo que nós digamos isso, por parte do governo português. Mas conseguiu sair incólume, conseguiu sair do programa de assistência, conseguiu o afastamento da Troika numa data prevista. A Grécia não. Prescindindo da última tranche. Pois, e portanto há aqui este efeito formal. Ou seja, a Troika pode não ter compreendido a realidade portuguesa, mas Portugal soube responder a essas solicitações e a Grécia não soube. Portanto, há este efeito que permite ver, mesmo que Claude Juncker faça essas declarações para o caso português, permite perceber porque é que hoje Portugal permanece incólume perante todas essas negociações da Grécia, porque se Portugal fosse colado à Grécia, haveria um outro tipo de implicações em termos de mercado, em termos da formação das taxas de juros. O governo também tem feito esse esforço de não se envolver e separar bem, bem essas águas. Não é preciso fazer esforço nenhum, basta ficar calado. E, portanto, no fundo é esta a estratégia de ficar quieto, de perceber ativamente que a Grécia e o resultado positivo nessas negociações pode ter implicações também positivas para Portugal em termos de tempo e de prazos nos financiamentos, mas, por outro lado, estar atento porque isso implica reforço da solidariedade e reforço das contribuições. Este pedido, exatamente com as mesmas palavras que fez Varoufakis, fez também António Samaras, o anterior Primeiro-Ministro, em novembro, para pedir o prolongamento do programa até 28 de fevereiro deste ano, que é o que está agora previsto. Da outra vez, o Eurogrupo acedeu. Porque é que desta vez será diferente? Porque a Europa está a negociar com um partido, com um governo radical de esquerda? Um governo coligado, apesar de tudo. Portanto, o radicalismo também, nós vemos que pelos dias que vão decorrendo desde a tomada de posse, o radicalismo também perdeu-se. Embora ambos sejam radicais em sentidos opostos.
sentidos opostos, mas são comuns em alguns aspectos, em quase todos. Mas interessa perceber que o pedido atual é diferente do pedido de Samaras, porque... Formalmente, o termo legal utilizado é o mesmo, é igual. mas isso, sem dúvida. Mas era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Há, entre aspas, um ódio por parte dos outros Estados relativamente à postura deste governo grego, que é uma postura de, quando entra numa mesa de negociações, está disposto a pôr tudo em causa. O que, enfim, nós sabemos que é possível, é uma postura, mas isso funciona como um espelho. Se nós somos agressivos para o nosso interlocutor também é agressivo e, portanto, tem esse efeito, consegue menos. E este governo grego vai perceber isso e vai ser amargo essa percepção. Provavelmente até vai perceber tarde, porque as negociações, quando têm uma dose de agressividade, também desgastam mais. São mais aceleradas, são mais rápidas e são negociações, eu não digo difíceis, podem ser muito claras. Negociações com extremos muito opostos podem ser negociações muito claras, mas não vão agradar uma das partes. Vê também nesta carta que elenca 7 objetivos para os quais o governo grego está a pedir este balão de oxigénio para os próximos 6 meses. Vê também nas entrelinhas algumas ideias que ficam pouco claras, que ficam dúbias, nomeadamente fala de ter um déficit, atingir excedentes primários apropriados, não fala especificamente na meta que tem de 4,5% e que no último Eurogrupo o Varoufakis pediu para se reduzir para 1,5%, não diz diretamente, diz só excedentes primários apropriados. Isto pode ser dúbio, assim também como dizer que não vai tomar ações unilaterais que prejudiquem as metas orçamentais, que ponham em causa a estabilidade financeira e a recuperação económica. Mas pode o Governo achar que determinadas medidas não põem em causa estas metas orçamentais, ou seja, até que ponto é que não fica tudo do lado do Governo com estas palavras? Mais uma vez, as palavras que são utilizadas são palavras-chave neste processo negocial, porque os Estados, numa zona euro, estão limitados à política orçamental. Portanto, a única forma de dialogar, a única forma de diálogo comum é uma forma orçamental. Ou seja, utilizando a expressão excedente primário, as metas de déficit, estabilidade, são expressões que são usadas, que podem ter vários tipos de conteúdo e, portanto, podem ser vazias de conteúdo ou cheias de conteúdo, consoante aquilo que queiramos preencher. E que podem ser atingidas de várias formas. Sim. A questão aqui é, unilateralmente, poderá o governo grego pensar que atinge de uma maneira e a Europa não lhe dar essa oportunidade? Com certeza. Os objetivos são objetivos formalmente ambiciosos, mas vazios de conteúdo. Porque só são preenchidos quando haja algum espírito reformista. E quando nós falamos em espírito reformista é olhar para a sustentabilidade da segurança social, ou olhar para a melhoria dos serviços da administração pública, saúde, educação. E, portanto, no fundo, nós estamos a falar em objetivos concretos. A política orçamental só faz sentido quando tem objetivos concretos. Pegando na questão dos saldos dos excedentes primários. Os excedentes primários tornou-se uma moda no discurso orçamental desde o final dos anos 90, quando nós tivemos alguns países no norte da Europa que utilizavam os excedentes primários e advogavam os excedentes primários como sendo uma das bandeiras de sucesso orçamental. Só que não temos que perceber que no final dos anos 90, esses mesmos países que tinham saldos primários eram países que estavam não numa recessão, estavam em situação de expansão económica e, portanto, viam as suas receitas crescer em virtude de um aumento da atividade, do mercado, do funcionamento do mercado. O que acontece é que transpor-se esses discursos dos saldos primários para a austeridade. Dizer assim, ok, o que é a austeridade? A austeridade é vivermos como uma família em casa que tem que ter dinheiro ao final do dia, mas não pode, se não tem muito dinheiro tem que estar mais contida, tem que olhar para o médio e o longo prazo. E como é que é a maneira de fazer isso? É olhar para uma lógica de caixa e perceber se são saldos excedentários, fazer um saldo primário em excedente, estar em excedente para conseguirmos pagar as dívidas passadas e conseguirmos alimentar-nos e conseguimos sobreviver. Mas é errado, mais uma vez. O discurso do excedente primário é um discurso que está associado a movimentos de recessão e movimentos de expansão económica. Isso é só para explicar que, para caricaturar,
muitas vezes no diálogo negocial próprio do processo orçamental na União Europeia, quando não há conteúdo substantivo de crescimento ou conteúdo de mercado, fala-se então no excedente, como se fosse um sucesso. É uma forma de dizer, nós conseguimos pagar. Nós conseguimos pagar, porquê? Conseguimos pagar porque depois conseguimos ter financiamento a montante. Conseguimos ir à banca e conseguimos pagar dívida. É para isso. O excedente primário não é um sucesso associado a ciclo nenhum. Não há ciclo nenhum, são ciclos recessivos. Há desemprego. E, portanto, é muito interessante quando nós olhamos para os objetivos e nós conseguimos enquadrar estes objetivos em qualquer momento da história. Só que neste caso concreto, o que tem por pano de fundo é aquilo que os Estados não têm coragem de dizer diretamente, porque já levaram tanta pancada, os Estados que são objeto de assistência, já levaram muita pancada, é a reforma. Crescimento, estratégia de crescimento. E o que o Claude Juncker faz nas declarações de hoje é tentar abrir algum espaço de manobra. Mas, até porque ele próprio tem um plano ambicioso de investimento nos próximos anos. Vamos ver se concretiza. Estamos a aguardar. Ainda há pouco estava a dizer esta postura dura de Berlim. Porquê é que Schäuble olha para esta carta e diz que não são cumpridos os critérios da zona euro? No fundo, o que está aqui em causa é que há regras para cumprir. Há regras. Os tratados e esta política de crescimento e de estabilidade. Mas a Grécia não disse que não queria pagar as dívidas, que não queria permanecer no euro. Tudo isso a Grécia diz que quer. Sim, mas não é só a permanência... Há regras para o fazer. Sim, mas não não é só a permanência no euro. A permanência no euro é um pressuposto e a Grécia não sai do euro. Portanto, não é isso que está em causa. Não é só essa regra. Há um outro conjunto de regras que decorrem dos tratados e que são regras invioláveis e a tal solidariedade entre os Estados é uma regra comum. É uma regra de flexibilidade, por um lado, e uma regra de pagamento e de contribuição, por outro. Mas o que estamos a assistir já não é uma questão de prudência por parte dos outros parceiros europeus, já é uma questão de inflexibilidade ou intransigência, ou não? É uma manutenção de um discurso. O discurso de que a zona euro mantém-se e mantém a sua estabilidade apenas com a moeda que tem, com um exercício de política monetária mitigada. E a Alemanha sempre ensinou e viveu sempre essa experiência associada à hiperinflação do final da Primeira Guerra e, portanto, vive esse fantasma. E é um fantasma de que, bem, enfim, para haver programas de crescimento, o que os Estados querem é a emissão de moeda que compense o exercício de política monetária, porque se a política orçamental está esgotada, e está demonstrado pelos Estados, está perfeitamente esgotada, mesmo com cortes cegos não funcionou, isso quer significar que tem que haver um exercício de um outro tipo de política. E tem sido a mesma Alemanha a dizer, desde os anos 50, que não é acertado emitir moeda para haver uma política solidária de crescimento. E é a mesma Alemanha que esperemos que mais tarde vai ter que dizer exatamente o contrário. Era o que lhe ia perguntar, se corremos o risco de nestas últimas reuniões do Eurogrupo tem sido a Grécia contra 18 parceiros, se corremos o risco que seja a Alemanha contra 18 parceiros. Interessa explicar. Se a Alemanha mantém o discurso do não exercício da política monetária, isto quer significar que a Grécia está contra todos os Estados. Porquê? Porque a Grécia está a dizer o seguinte: ok, nós vamos assumir que não há política monetária, então temos que nos conter na política orçamental. Para a Grécia conseguir vencer, para a Grécia conseguir arranjar um plano de extensão com reformas, os outros Estados têm que pagar. Porque não há outra forma, quer dizer, o dinheiro não nasce, não estica. E, portanto, os outros Estados estão contra isso e é a Alemanha que está a criar esta situação. Vamos ver até onde é que vai isto, porque evidentemente que se houver um resultado positivo nesta negociação, evidentemente que os Estados contribuidores, os contribuintes vão querer um outro tipo de política, vão querer maximizar essa política para uma estratégia de crescimento comum, e esta estratégia de crescimento comum passa pelo exercício de política monetária que nós esperamos há longos anos. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigada pela sua presença neste História Económica.